Olá, pessoal. Namastê a todos, muita paz, muita luz. Hoje nós temos um outro professor que vai dar aula aqui, ó. Tomou a cadeira aqui, não quer largar. Olha lá, vai dar aula no meu lugar hoje. Esse é o Xangão, o gigante. Né, bem? Olha como ele tá bonito, né, filho? Bom, então o tema que nós vamos abordar hoje é exatamente sobre qual é o papel dos espíritos, né, na grande transição planetária. Como que funciona o papel desses seres de luz, né, do plano espiritual todo, neste processo de transição planetária. Então vamos lá. Então vamos lá. Muito bem. Então nós temos que lembrar o papel, né, do nosso projeto Terra. Temos que ter essa ideia na cabeça para a gente discutir então o que os espíritos vão fazer, qual que é o trabalho deles nesse processo todo mais complexo. Né? Então vamos lá. Umbral, penumbral, plano de luz, os ascensionados e o plano de comando. Comando do Projeto Terra. Então vamos lá. Quem é que trabalha mais e organiza todas essas atividades espirituais é, geralmente, quem está nos planos da luz, ok? Os seres que estão aqui. E os seres que estão aqui, ok? Então, veja bem. Quando nós vamos ter uma transição planetária, ocorre um planejamento. O comando, vamos tentar enumerar aqui. 1. O comando planeja séculos antes. Como eu disse para vocês, a nossa transição ela começa efetivamente por volta de os últimos 500 anos. Então, os últimos 500 anos de nossa história é extremamente projetado para preparar o planeta para o último momento, a última etapa do projeto planetário de superfície. Ok? Por isso, antes, 10 mil anos, nada mudou, mas a partir daquele momento, há um conclave estelar e inicia-se, então, a mudança das regras do jogo e prepara-se o projeto para o seu fim. Então, ele entra na sua última etapa. Então, todos os espíritos, veja bem, todos os espíritos que estão nesses dois níveis, eles vão trabalhar para fazer as mudanças aqui na superfície. Então, esses espíritos vão reencarnar com missões específicas de fazer as mudanças na superfície do planeta. Então, vamos lá, 2. Planeja-se a reencarnação ou encarnação, tanto faz, de espíritos de luz para fazer a revolução. Entendeu? Então, tudo aquilo que eu falei na aula passada, que eu falei ontem, todos os grandes cientistas, todas as grandes revoluções tecnológicas da física e tudo mais, é um trabalho dos espíritos. Os espíritos planejam lá no alto
e encarnam essas pessoas, né, em pontos chaves, e o plano espiritual, né? 3. Então, o plano superior vai intuir essas almas para as grandes descobertas. Então, não é um trabalho individual, tá? É um trabalho superior. É um trabalho superior, né? O conhecimento é muito importante no sentido que o conhecimento já existe aqui. Ele já existe. Aqui na Terra ninguém está descobrindo nada novo. Você está entendendo? O conhecimento é que está vindo daqui para cá. É muito importante vocês entenderem. O conhecimento que está aqui, que sempre existiu aqui nesses planos da luz, ele vai ser liberado para acontecer aqui na superfície. Então vamos supor, sempre aqui no alto existiu a cura, os vírus, os antibióticos, os antivirais, a técnica da vacina. Sempre existiu lá em cima. Sempre. Conhecimento da física nuclear, de uma bomba atômica, de energia, tudo isso aí existia lá. Esse conhecimento ele só vai vir para cá com a autorização do alto. Entendeu? Então isso é muito importante que vocês me entendam. Tá? Que tudo que acontece na superfície terrestre, tudo que acontece, todas as grandes descobertas tecnológicas, computadores, tudo que nós estamos vendo aqui, é porque o alto planejou, enviou e inspirou os cientistas para essas descobertas. A pergunta é, por que não inspirou os gregos lá atrás para fazer isso? Né? Nós tínhamos na Grécia Antiga, nós tínhamos um grau de cabeça matemática, de linguagem matemática, de geômetras, Pitágoras, todos aqueles caras, Euclides, com uma capacidade mental e intelectual para fazer uma revolução tecnológica. E por que não fez? Né? Lala, então significa que não existe pessoas com capacidade mental para descobrir alguma coisa? É tudo liberado do alto? Exatamente. Exatamente, é isso aí. Por exemplo, eu estou fazendo a pergunta. Lá na Grécia Antiga existiam mentes brilhantes. Por que lá não foi liberado um conhecimento mais sofisticado? Por que lá não foi liberado o antibiótico? Entendeu? Então vocês precisam entender que quando nós estamos num projeto planetário kármico, as almas de superfície, necessariamente, elas vão passar por todas as provas necessárias para a evolução do espírito ali encarnado. Todo conhecimento. Você vê, Jesus há 2000 anos atrás curava lepra, curava tudo, quanta coisa que tinha. Como é que ele fazia isso? Como é que Jesus fazia isso? Me explique. Curava o cego, né? Curava a lepra, os leprosos, ressuscitava o negro lá que estava morto, fazia 2 dias, 3 dias. Você está entendendo? Porque o conhecimento sempre existiu, o conhecimento avançado sempre existiu, mas ele nunca foi permitido se manifestar na superfície de forma objetiva, prática e eficiente. Porque a superfície era exatamente o local onde os espíritos iriam viver as experiências e todo o seu nível de sofrimento devido ao seu resgate kármico e devido à lei imposta. Então, veja bem, aqui é a lei das trevas. O conhecimento não pode se manifestar. Aqui, mais ou menos, more or less, né? O conhecimento existe, alguns recebem, outros não. E aqui a abertura é total. Estar na luz significa ter todas as condições e todo acesso aos conhecimentos que rodam pela galáxia. Professor, Jesus seria como Zé Arigó? Provavelmente.
tudo que o Jesus fez, o Zé Rigó fez por mais de 20 anos. Tá? O Jesus, se a gente vê, ele fez uma meia... por exemplo, se nós formos comparar mesmo, tá? Jesus fez uns 50 milagres. O coisa tratou de 20 milhões de pessoas. O Zé Rigó. O trabalho do Zé Rigó seria um trabalho, em termos de cura, muito maior do que o que Jesus fez há 2 anos atrás. Certo? Claro que a gente não tem essa estatística de quantas curas Jesus fez. Mas Jesus não ficava 24, desde as 7 da manhã às 7 da noite fazendo cura, atendendo. Isso não era o serviço dele. Tá ok? Então, e o Zé Rigó fazia isso. Né? Das 7 da manhã às 7 da noite, e mais de noite ia curando a leprosa. Então, era um trabalho... E nem por isso ele foi considerado um Jesus da nova era, né? Está aí uma pessoa esquecida, né? No Brasil, que ninguém lembra dele. Né? Jesus e Buda estão no mesmo patamar? Praticamente a mesma coisa. Mesma coisa. Krishna, Buda, né? Sócrates, Platão, os grandes mestres do passado, né? Ao mesmo nível de consciência. Se o comando planeja a mudança séculos antes, pode-se dizer que eles não estejam no tempo, estão na 5ª dimensão? Não estou entendendo a pergunta. Fala de novo a pergunta para mim. Se o comando planeja a mudança séculos antes, supõe-se que eles não estejam no tempo da Terra, estão na 5ª dimensão deles? Não, eles estão aqui. Gente, vocês fazem uma puta de uma com essa merda de 5ª dimensão. Já vou falar assim, já que eu sou brabo nessas coisas. Cara, dimensão, gente, dimensão não existe, cara. Quem que inventou essa coisa de dimensão, eu quero falar com esse cara. Então o que existe é isso aqui, ó. É uma diferença de densidade quântica. O tempo não existe para nenhum, o tempo é igual para todo mundo. Certo? A outra dimensão que os espíritos sempre falaram atrás, eles estavam querendo falar essas outras realidades onde os espíritos habitam com densidade superior ou menor. Mas as pessoas fazem uma confusão muito grande com dimensão e tempo. Certo? Não existe outra dimensão. Existe só uma dimensão, o espaço. Tá? E tudo acontece aqui, tá tudo, os espíritos andam do nosso lado aqui, ó. Eles andam aqui do nosso lado. Só que a matéria do que ela é feita, o espírito é feito, não torna perceptível meus órgãos de sentido normal. Mas os espíritos não estão em outra dimensão. Eles estão aqui do nosso lado. Se você botar um óculos especial, você vai ver ele. Vai interagir, conversar com ele. Né? Então, eu estava conversando com os espíritos ontem, com os amigos, e a gente estava tentando entender, como é que eles vão fazer uma abertura para a humanidade. Como é que a ciência e como é que a coisa vai entender e aceitar e divulgar para o planeta inteiro que os mortos existem, que existe vida após a morte. Que seria o início de uma grande revolução na ciência e na humanidade de uma forma geral, em todos os paradigmas da ciência. Como é que isso podia ser feito? Já que não dá para você abrir a humanidade inteira e ter televisão de todo mundo de uma hora para outra. E outra, a espiritualidade e a vida após a morte, ela só vai ser aceita como um fenômeno normal, real, a partir do momento que a ciência aceitar esse fato como uma verdade real e objetiva. Eu estava conversando tudo isso com os espíritos. Aí, eu já estava tendo mais ou menos, já estavam mostrando para mim como é que eles vão fazer, como é que isso vai acontecer. Tá bom? Então depois eu dou a dica para vocês, vocês vão ver como é que elas vão fazer, como é que vai ser essa transição, como é que a gente vai entrar na era da luz. Né? Entendeu? Não vai abrir a televisão de todo mundo, não, tá? Pode esquecer. Vai ser outro evento que vai acontecer.